Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós falaremos sobre nomenclatura de compostos orgânicos. É uma parte bem importante, porque nós veremos depois dessa parte várias funções orgânicas. E a todas elas se aplica essas regras que eu vou falar para vocês. Devido à importância e para não ficar muito maçante, eu dividi essa parte em duas aulas. Então nós veremos a primeira metade aqui e na próxima semana a segunda metade dessa aula. Vamos lá começar então? Então vamos lá pessoal, nomenclatura dos compostos orgânicos. Essa aula vai ser a primeira parte. Então só para a gente fazer um preâmbulo, uma introduçãozinha, diferentemente dos compostos inorgânicos, a nomenclatura dos compostos orgânicos segue sempre uma mesma regra. É uma forma de nomenclatura, portanto, menos decorativa e mais lógica, com as regras bem definidas. A parte da nomenclatura dos compostos inorgânicos é bem mais decorativa, gente. Porém, temos que conhecer essas regras. Então vamos lá começar? O nome de todo composto orgânico, ele tem basicamente três partes. Então tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Eu gosto de chamar assim. Alguns autores, em alguns livros, eles vão falar que a primeira parte é o prefixo, a segunda parte o infixo e a terceira parte o sufixo. O que é cada uma dessas partes? Essas três partes, gente, vai compor o nome do composto. Então olha só. Na primeira parte, você vai indicar o número de átomos de carbono na cadeia principal. Aí, na segunda parte do nome, você vai indicar se esse composto só tem ligação simples, se tem dupla ou tripla na cadeia principal. E a terceira parte, você vai dizer qual é a função orgânica. Então, vamos ver como funciona cada uma dessas coisas. Então, moçada, vamos lá. A primeira parte, número de átomos de carbono na cadeia principal. A primeira parte do nome de um composto orgânico sempre faz referência ao número de átomos de carbono que ele tem na cadeia principal. Aqui, galera, eu vou ajudar vocês a gravar quando eu tenho de 1 a 4 carbonos, que são nomes um pouco diferentes. Depois são nomes que vocês estão acostumados. Então, quando eu tenho um carbono na cadeia principal, você vai falar met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Grava assim, met, et, prop, but, met, et, prop, but. 1 carbono, met, 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Met, et, prop, but. A partir de 5 carbonos, são nomes que vocês estão acostumados. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, se o Brasil for hexacampeão, já falei, for 6 vezes campeão, ele é hexacampeão, então hex. 7 carbonos, imagina se o Brasil ganha 7 Copas do Mundo, o que o Galvão Bueno vai ficar berrando lá? Hepta, então hept. Se for 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. 11 carbonos, undec. 12 carbonos, dodec. Moçada, mais de 12 carbonos, nunca vi exercício nenhum. Na verdade, eu vi já até 10. Mais do que 10, eu acho que eu nunca vi também. A menos, às vezes, um exercício de livro que o próprio autor elabora, mas para o Enem, pro vestibular, no máximo até 10. Mas o principal é met, et, prop, but. 1, 2, 3 e 4 carbonos. Beleza, galera. Segunda parte do nome faz referência se na cadeia principal você só tem ligação simples, se você tem dupla e se você tem tripla. Se você só tiver ligação simples, é an. Se tiver dupla, é en. E se tiver tripla, é in. Então, ligação simples, an. Ligação dupla, en. Ligação tripla, in. An, en, in. Tranquilo? E a terceira parte é a parte que muda dependendo da função orgânica. Porque é justamente a parte que vai te dizer qual função orgânica aquele composto é. Então, cada função orgânica tem uma terminação diferente. No caso de hidrocarboneto, que foi a função que a gente já viu na aula passada, terminação O. Então, eu vou dar exemplo de nomenclatura de hidrocarbonetos, porque é a função orgânica que a gente já viu. Mas depois, quando eu falar de outras funções orgânicas, eu vou repetir muitas das coisas que eu já falei aqui. Certo, moçada? Vamos lá, então. Eu vou começar a dar exemplo, mas o primeiro exemplo eu vou fazer junto com vocês, para vocês entenderem bem. Então, vamos lá. Então, o nosso exemplo, nós vamos fazer a molécula, dar o nome da molécula CH4, que está aparecendo aí para vocês. Então, gente, eu tenho 3 partes, primeira, segunda e terceira. Primeira parte, número de átomos de carbono. Quantos carbonos tem essa molécula?
Um é match. Ligação simples, dupla ou tripla. É só CH4, só tem ligação simples. Ligação simples é AN. E terceira parte, função orgânica. Só tem carbono e hidrogênio, portanto é um hidrocarboneto. Terminação O. Então esse composto é o metano, que é o gás natural. Vamos fazer mais um exemplo? Olha esse exemplo 2. Agora nós vamos dar nome para essa molécula. Vamos lá. Quantos carbonos tem essa molécula? 4. Met, et, prop, but. Então 4 carbonos, primeira parte, but. Ligação simples, dupla ou tripla. Qual ligação que tem aí? Só ligação simples. Simples ligação AN. Então, segunda parte, AN. E é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, terminação O. Esse é o butano, que é um dos componentes do gás de cozinha. Vamos continuar, pessoal. Agora, gente, tenta fazer esse exemplo. Dá um pause aí no vídeo e tenta escrever o nome desse composto. Então, vamos ver se você acertou. Primeira parte, quantos átomos de carbono tem nessa molécula? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 é DEC, primeira parte do nome. Segunda parte, tem ligação dupla, tripla ou simples? Só ligação simples. Então, segunda parte, AN. Terceira parte, função orgânica, hidrocarboneto, final O. Esse é o decano. Muito bem. Agora vamos ver como que é a nomenclatura de compostos com ligação dupla ou tripla. A princípio não teria nenhuma dificuldade, porque aí quando tem uma ligação dupla, no meio do nome vai ser em vez de ser AN. Mas só tem um detalhe que eu preciso falar para vocês. A ligação dupla pode estar em várias posições, vários lugares diferentes na molécula. Então, quando temos ligação dupla ou tripla, nós temos que numerar todos os átomos de carbono da cadeia principal. Para quê? Para poder identificar onde está a ligação dupla, a posição dela, ou a tripla. Como que a gente faz essa numeração? A gente vai numerar os átomos de forma que o carbono que contém a ligação dupla ou tripla tenha a menor numeração possível, mas calma, fica tranquilo que eu vou mostrar no exemplo. Então vamos fazer primeiro esse exemplo aqui. Eu tenho essa cadeia, esse composto, e eu vou dar o nome dele. Então vamos lá. Primeira parte, quantos carbonos eu tenho na cadeia? 4. 4 é met, et, prop, but. Tem ligação simples, dupla ou tripla? Tem uma dupla. Então dupla é em. E é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Final, O. Então seria buteno. Só que tem uma coisa, gente. Eu preciso indicar aonde que essa ligação dupla está. Ele pode estar em vários locais dentro dessa molécula, em várias regiões diferentes. Então eu vou numerar os átomos de carbono da cadeia principal para indicar a posição da ligação dupla. Então vamos numerar os átomos de carbono? Ó, estou numerando. Numerei. 1, 2, 3, 4. Sequencial, tranquilo, tá? Normal. E aí, gente, o que nós vamos fazer agora? Bom, a posição dupla é definida pelo primeiro carbono que participa dessa ligação. Obviamente, a ligação dupla é uma ligação química, tem que ocorrer entre dois átomos. Nesse caso, ocorre entre o carbono 1 e entre o carbono 2. Mas eu vou dizer que essa dupla, eu sempre indico o primeiro carbono que participa da ligação. Então eu vou dizer que a dupla está no carbono 1. É lógico, gente, quando eu falo assim, é claro que ela na verdade está entre a ligação 1, entre o carbono 1 e 2. Mas, por fins de convenção, eu vou dizer que a dupla está localizada no carbono 1, que é onde começa a ligação. Então eu já sei que a dupla está no carbono 1. E eu vou ter que colocar essa numeração no nome. Onde? A partícula em não é um indicativo de dupla ligação? É. Então você vai colocar o número 1 logo antes do em, aqui. É aqui que você vai escrever a posição da dupla ligação. Poxa, professor, mas no meio do nome? É, no meio do nome. Não fica bonito. Eu também acho que não. Mas é assim que é a regra. Então aqui você vai escrever o número 1, de forma que o nome desse composto é but-1-eno. É o but-1-eno. É bonito? Não, mas tem lógica. Por que que o número 1 foi parar aí no meio do nome? Porque ele tem que vir logo antes da partícula em, para indicar para você que esse 1 está mostrando qual que é a posição da ligação dupla. Ei, cansou? Deu sono? Está pescando? Então agora é a hora de você dar uma paradinha, estica um pouco, tomar aquele cafezinho quentinho, se tiver uma fatia de um bolo de
de um bolinho aí, né, que seja, aí pra gente dar uma animadinha. Ou se tiver calor, toma aquele suco de laranja, né, faz aquele suquinho abarrotado de açúcar, né, você transforma ele numa solução saturada com corpo de fundo de tanto açúcar que coloca, né. Mas aí pra gente poder continuar, vamos lá gente, coragem, não dorme não, não pesca, vamos lá. Agora, vamos fazer nesse exemplo a mesma molécula, mas eu vou trocar a posição dela na molécula, só para vocês verem a diferença. Então no começo vai ser a mesma coisa. As três partes que constituem o nome do composto. Eu tenho na primeira parte 4 carbonos na cadeia principal, é but, dupla ligação em, hidrocarboneto final O. É o buteno, porém eu tenho que numerar os carbonos para indicar a posição da dupla. Sempre tem que fazer isso, gente, quando for ligação dupla ou tripla. Você tem que mostrar onde ela está. Então, numerei. Lembrando a vocês que a dupla ligação, o carbono, onde está a dupla, é sempre o primeiro carbono que participa da ligação. Então, no caso, é o carbono 2. Lógico, gente, repito, a dupla ela está sendo feita, uma ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Mas você sempre vai pegar o menor. Então, eu vou dizer que a posição da dupla é o carbono 2. Aonde que eu vou escrever esse número 2? Está vendo a partícula em, que é indicativo de dupla ligação? Você vai escrever logo antes dessa partícula em, no meio do nome mesmo. Aqui vai o 2. E o nome desse composto fica but2-eno. O anterior era but1-eno. Aqui é o but2-eno. Compostos com dupla, ainda sobre esses compostos com dupla ligação, pessoas, frequentemente temos que fazer a numeração nos carbonos do começo para o fim e do fim para o começo. Nós temos que fazer esse teste, testar, fazer do começo para o fim e do fim do começo. Por quê? Para que prevaleça a numeração em que a ligação dupla receba a menor numeração possível. Eu vou fazer um exemplo desses com vocês, olha só. Aqui eu tenho a mesma molécula com 4 carbonos, só que agora a dupla ligação está lá no final. Então, eu vou numerar os carbonos. Se eu fizer a numeração do começo para o fim, a dupla ligação vai cair no carbono 3, tudo bem? Eu já vou mostrar isso melhor para vocês. Mas eu também tenho que testar, fazer a numeração do fim para o começo, dessa forma aqui, que está aparecendo para vocês. Então, em verde, na parte de cima da molécula, eu fiz a numeração do começo para o fim. E em laranja, na parte de baixo da molécula, eu fiz a numeração do fim para o começo. Por que você fez isso, professor? Para ver, gente, porque eu sempre tenho que testar essas duas numerações para ver aonde o carbono da dupla ligação tem que cair na menor numeração possível. Se eu pensar na numeração em verde, de cima, a dupla ligação está no carbono 3. Mas se eu pensar no laranja, na numeração de baixo, a dupla ligação está no carbono 1. Então, gente, eu tenho que usar nesse caso a numeração do fim para o começo, e não a numeração de cima do começo para o fim. Por quê? Porque a dupla ligação tem que cair na menor numeração possível. Então eu desprezo essa menor numeração. Então eu vou desprezar aquela numeração em verde de cima. E na verdade esse daqui vai ser o but1-eno. Se vocês lembrarem, a gente já viu o but1-eno no exemplo 1, nos exemplos anteriores. Mas esse é o mesmo? É. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele but1-eno do começo, que a dupla ligação estava lá no comecinho, e eu só virei ela a 180 graus. Então aí ela foi virada, né? Ela só teve uma rotação, um giro. E aí a dupla ligação ficou aí no final, mas ele está no carbono 1. Por quê? Porque a dupla ligação tem que cair na menor numeração possível de carbonos. Esse aqui é um exercício. Dá um pause e tenta fazer esse exercício. Qual é o nome desse composto? Então, se você chegou no pente2-eno, parabéns, você acertou. Se você não acertou, não tem problema, tenta fazer de novo, entender por que esse composto, e qualquer dúvida você manda para eu te ajudar a resolver, tá bom? Às vezes, gente, ainda, a numeração da posição da dupla ligação é dispensável, porém, nunca é errado colocá-la. Quando que ela é dispensável? Nós podemos dispensar a numeração da dupla dispensar isso quando a dupla ligação houver somente uma posição onde eu posso colocar esta dupla ligação. Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer aqui. Veja só, moçada, eu tenho esses dois compostos, certo?
Que posição que está a dupla ligação nesse primeiro composto? Qual carbono que está a dupla? Olha só, fiz a numeração do começo para o fim e do fim para o começo. Aonde está a menor numeração? Se for o verde, está no carbono 1. Se for o laranja, aqui está no carbono 3. Não, na verdade seria o carbono 2, tem um errinho aí. Mas tudo bem, depois eu corrijo. Mas a menor numeração é carbono 1. Então, beleza. E no outro composto, qual posição que está a dupla? Então eu fiz a numeração do começo para o fim e do fim para o começo. Se eu for pegar a numeração em verde, gente, tem um errinho aí, tá? Na verdade, a dupla está no carbono 2, não no carbono 3, porque é onde começa. Se for no laranja, eu estaria no carbono 1. Então, o carbono 1 é a menor numeração, tá ok? Bom, gente, então observa que nos dois casos, a dupla ligação está no carbono 1, porque eu simplesmente peguei a molécula e virei ela, né? Na verdade, só tem uma opção de se colocar a dupla, e ele sempre vai cair no carbono 1. Então, esse aqui é o próprio 1-eno. Então, quando só há uma opção de onde colocar a dupla, eu posso omitir essa numeração. E esse composto pode se chamar simplesmente propeno. Professor, mas e se eu colocar a posição, a numeração da dupla? Está errado? Não, nunca está errado colocar a numeração. Eu só estou mencionando isso, gente, porque existem alguns casos que essa numeração pode ser omitida. Se você achou que vai complicar, que eu particularmente acho que em alguns casos complica mesmo, ficar pensando, põe, não põe, sempre põe a numeração, porque você nunca vai errar, tá bom? Então, sempre que você tiver dúvida se é dispensável ou não colocar a numeração da dupla, põe a numeração, porque errado não vai estar. É uma informação a mais, que não seria necessária, mas que não configura erro na nomenclatura. Então, aqui só existe uma opção para colocar a dupla ligação. E aí, gente, já estamos caminhando para o finalzinho da aula. Cadeia principal com dupla ligação. A cadeia principal tem que conter a dupla ligação, ou tripla, e o maior número possível de carbonos, só que desde que a ligação dupla esteja na cadeia principal. O que eu estou querendo dizer, moçada? Quando você for escolher a cadeia principal da sua molécula, a gente, né, já viu que a gente tem que procurar a maior sequência de carbonos. Mas, caso essa molécula tenha dupla ligação, a dupla tem que fazer parte da cadeia principal, necessariamente. Mesmo que para isso você não pegue a maior sequência de carbonos possível. Então, a dupla ligação é uma prioridade que faça parte da cadeia principal. Ela jamais pode ficar de fora da cadeia principal. Então, olha só, gente, olha esse composto. E é legal que isso foi uma das perguntas que teve na aula de cadeias carbônicas. Olha só, o nosso carrinho vai fazer um trajeto de uma possibilidade da cadeia principal, tá vendo? Ele fez esse caminho. Bom, aqui, quantos carbonos ele pegou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Porém, a dupla ligação não está dentro dessa cadeia. Então, isso está errado, porque a dupla ligação tem que fazer parte da cadeia principal, mesmo que para isso eu não pegue a maior sequência de carbonos possíveis. Então, na verdade, a cadeia principal correta é essa daqui. Ela tem menos carbonos do que o outro caminho. Aqui eu tenho só 5 carbonos, mas a dupla ligação tem que fazer parte da cadeia principal necessariamente sempre. Isso é uma prioridade, tá bom, moçada? Então tá aqui, ó. Esta é a maior sequência de carbonos que contém a dupla ligação. Portanto, ainda que não é a maior sequência de carbonos possível, essa sequência é a cadeia principal desse composto. Por quê? Porque tem que conter a dupla ligação. E aqui, né, sobrou um radical ou uma ramificação. Para terminar a aula, vamos ver o que acontece quando há mais de uma opção de cadeia principal. Foi uma pergunta que surgiu também na aula de classificação de cadeias carbônicas. Olha só, gente, se em um mesmo composto houver duas opções diferentes de cadeia principal, e ambas com o mesmo número de carbonos, escolha a que tiver maior número de radicais. Então, essa é uma prioridade. Escolha a que tiver o maior número de radicais. Ou seja, opte pela cadeia carbônica com maior número de radicais. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Qual é a cadeia principal desse composto abaixo? Existem dois caminhos que a gente pode fazer, duas opções, que a gente vai englobar o mesmo número de carbonos. A primeira é essa daqui.
Eu tenho 6 carbonos nessa cadeia principal que eu escolhi. Só que eu tenho uma segunda opção que eu posso pegar, olha só, na opção 2, essa outra opção de cadeia principal, que eu tenho 6 carbonos também. E agora, qual que eu escolho? Opção 1 ou opção 2? Você vai escolher aquela que te fornecer o maior número de radicais. Na opção 1, eu tenho um radical só que formou, ok? Na opção 2, eu vou ter 3 radicais. Não importa o tamanho do radical, se é um radical maior ou menor, tem mais ou menos carbonos. Mas o que importa são quantos radicais eu tenho. Então, na opção 1 eu só tenho um radical, na opção 2 eu tenho 3 radicais. Portanto, eu fico com a opção 2, a opção 1 está errada. Então, essa é a cadeia principal desse composto. Vamos ao fim dessa primeira parte da aula de nomenclatura de compostos orgânicos. Gente, eu sei que é uma aula um pouquinho pesada, então olha com calma, olha com paciência, com tranquilidade. Às vezes, tenta não olhar tudo numa tacada só, ou olha uma vez, olha outra, para você gravar. Isso é importante, é bem importante, porque isso, gente, vai nortear o resto da química orgânica, quando a gente falar principalmente das funções orgânicas, tá bom? Gente, dúvidas estou à disposição. Obrigado mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!